Agora vamos tratar de um tema mais leve. Vamos falar da série Brasil 70, série essa da Netflix, que retrata a seleção brasileira do tricampeonato da Copa de 70. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu ainda não vi a série, ainda não tive oportunidade de ver, estou curioso para ver. Claro, a gente vê algumas cenas que passam no Instagram, nas redes sociais, e o que eu vi, assim, a gente vê que a atuação de tanto do Rodrigo Santoro como o João Saldanha e do Bruno Mazzeo retratando o Zagallo e o artista lá, o ator que faz o papel do Pelé, estão impecáveis. A fotografia da série é muito bacana. Eu vi até algumas cenas lá de jogo. É assim, não tenho nada para falar em relação a isso. Parece que a série vai ser não, parece que a série é bem legal. A única coisa que eu tenho pra dizer que é de algumas cenas que eu vi e que eu não gostei é que é, a questão do Zagallo parece que ele é reduzido a um treinador que só deu continuidade ao trabalho de João Saldanha, sendo que isso não é verdade. Tem uma cena que Zagallo não, perdão, João Saldanha e Pelé estão no campo da Vila Belmiro. Antes do Saldanha montar a seleção, ele está conversando com o Pelé. Aí ele fala: o que você acha daquele ponto esquerdo, o Rivelino, o campeão mineiro? Tá falando assim, essa cena é legal. Campeão mineiro, ele estava falando Tostão tal. Ali, claramente, ele estava montando, dando a entender que foi ele que montou a base campeão de 70. Sendo que, tipo assim, o Rivelino no Corinthians, a vida toda ele foi, até depois disso, ele sempre jogou no meio de campo, armando uma espécie de ponta de lança. Não, ele não era ponta esquerda. Quem colocou ele de ponta esquerda naquela Copa foi o Zagallo. Então, isso, assim, a série ela dá muito a entender que Zagallo só deu continuidade a um trabalho que João Saldanha vinha fazendo nas eliminatórias de 69. Caso, e que o Brasil, inclusive, ganhou todos os jogos, né, os 6 jogos. Mas o que acontece foi o seguinte: depois que Saldanha sai em 70 e que Zagallo assume, ele que leva o time lá, né, para o México, faz a preparação, e ele que improvisa o Rivelino na ponta esquerda. Aquela questão dos 5 camisa 10, aquilo ali foi obra de Zagallo. Já foi um outro esquema tático que ele conseguiu encaixar lá os cinco camisa craque, os 5 camisa 10 da seleção brasileira, juntando aqueles craques e fazendo aquela seleção, aquele espetáculo que foi aquilo ali, foi trabalho de Zagallo. Inclusive, na semifinal, quando o Brasil ganha do Uruguai de virada de 2-1, o segundo gol do Brasil quem faz é Clodoaldo, uma jogada trabalhada. Clodoaldo, para quem não sabe, era volante. A jogada começa pela esquerda e Clodoaldo avança. Ele tabela e entra na área e faz o gol. Se fosse um técnico estrangeiro fazendo isso, era gênio, né? Mas como foi Zagallo, técnico brasileiro, a gente sabe como é que as coisas funcionam aqui no Brasil. Inclusive, é uma coisa que sempre me incomodou, porque a gente exalta muito o trabalho de Rinus Michel lá na Holanda, com o carrossel holandês, sendo que ele nem ganhou aquela Copa, né? Foi um trabalho ali que revolucionou, mudou a história do futebol e que a partir dali o futebol começou a ser jogado de outra forma. Mas quem começou antes dele a fazer essa revolução foi o Zagallo em 70. Se Zagallo, se aquele trabalho que o Zagallo fez em 70 fosse um técnico estrangeiro que tivesse vindo aqui e montado a seleção da forma que ele montou, como eu disse, os 5 camisa 10, Jairzinho, Tostão, Pelé, Gerson, Rivelino. Eu falei 5, deixa eu ver, até vou contar aqui, ó. Jairzinho, Tostão, Rivelino, Pelé. Tá faltando um, né? Tá faltando um nesse número aqui. São cinco camisa 10. Jairzinho, Tostão, Pelé, Gerson e Rivelino. Agora sim. Então, se fosse um técnico estrangeiro que tivesse feito esse tipo de trabalho, a imprensa ia colocar esse técnico nas alturas. Mas foi Zagallo, então ele não se dá o devido respeito e o valor que Zagallo merecia. E nessa série isso aí ficou, assim, eu não gostei desse detalhe. Reduzir Zagallo a só isso, um técnico que só deu continuidade ao trabalho que vinha sendo feito por João Saldanha.
Outra coisa que eu não vi, mas com certeza, claro que vai ter a velha lacração, a gente sabe como é que funciona a criatividade do diretor brasileiro. Se não tiver traficante, tem que ter negócio de ditadura militar no meio, com, com essas questões políticas, ele sempre tem que colocar, ainda mais João Saldanha, com a história que João Saldanha tinha, todo mundo sabe que ele era ligado a partidos comunistas, então, né, a gente sabe. Mas fora isso, o que eu vi, eu achei bacana. Só essa parte que me incomodou. Meu nome é Thiago Hipólito, esse é o canal dos Cruzados. Curtam, comentem, compartilhem.